Olá, meus amigos mecânicos! Vocês estão bem? Já pegaram a corda para se amarrar na cadeira? Porque na aula de hoje você vai se surpreender com o que tem por vir pela frente. Então veja na aula de hoje como uma estratégia simples pode mudar a sua vida, fazendo um diagnóstico avançado de uma forma muito mais rápida e precisa, sem você depender de terceiros e principalmente aquelas pessoas que gostam de ficar buscando dica no YouTube aí, que eu não sou contra. Porém, a partir do momento que você assistir essa aula, você vai ver que para esse conteúdo você não vai depender de terceiros. Beleza? Eu vou te mostrar na prática diagnósticos que nem as montadoras costumam revelar, só para você ter a noção do conteúdo que vem hoje. Então, fique até o final dessa aula, né? Porque eu vou te provar o quanto esse conteúdo vai mudar a sua vida. E para melhor, hein? Tenho certeza. Então, sejam muito bem-vindos à aula de hoje, a qual vamos explorar a estratégia de diagnóstico. E lembrando que nós vamos explorar juntamente com o sistema de diagnóstico, ou com o pilar do diagnóstico, ou como a estratégia de diagnóstico, nós vamos explorar exatamente o que nós falamos segunda-feira, que é o que mesmo? Sincronismo digital. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Pedro Pereira, sou especialista em reparação automotiva, tenho o objetivo de ajudar mecânicos como você, mecânicos de carro, a diagnosticar e reparar 10 vezes mais rápido, independente do veículo. E só para lembrar, né, pessoal, que nós estamos ao vivo, não tem nada gravado aqui, nós estamos ao vivo. Portanto, se acontecer alguns erros aqui, vocês levem em conta aí, porque a gente não tem nada gravado, é tudo ao vivo, então a gente pode cometer alguns erros. Então, por que eu estou trazendo esse conteúdo? Porque tem mecânico que ele acredita que não é importante aprender técnica de diagnóstico, né, para principalmente dominar a eletrônica automotiva. Então, olha, hoje você terá explicações que vai te salvar nas suas reparações e nos seus diagnósticos, beleza? É importante que você guarde isso na sua mente, porque às vezes essas pessoas, o mecânico fala, rapaz, não é importante que a gente, né, diagnóstico é um negócio muito complexo, perde muito tempo. Eu vou mostrar para você a partir de hoje que não é bem assim, que muitas vezes você pode deixar até de ganhar dinheiro por correr de determinados trabalhos, né? Porque às vezes tem trabalho que você pensa que é um bicho de 7 cabeças, acaba dispensando, e às vezes é coisa que, se você tem um conhecimento, você resolve rapidamente, beleza? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Hoje você vai conhecer técnicas e estratégias de um método que vem revolucionando a forma em que os mecânicos vêm fazendo diagnóstico e reparações. E o melhor de tudo isso é que tem mecânicos, pessoas, né, alunos que estão aqui me acompanhando, que já conseguiram até melhorar o seu faturamento através das estratégias as quais eu ensino aqui. Tá? Então, para aquele mecânico que acredita que não pode perder tempo com diagnóstico, né? Para você, meu grande amigo mecânico, que acredita que não pode perder tempo, hoje eu vou te trazer exemplos na prática, porque quando eu falo eu gosto de provar, beleza? Quem me segue aqui já sabe. Eu vou te trazer exemplos na prática que vai favorecer no seu trabalho, né? E também no seu faturamento. Então vamos lá. O que você vai ver são informações que o mercado automotivo não quer que você saiba. Eu vou te explicar o porquê. Pessoal, quanto menos você tiver informações técnicas, quanto menos você for especializado, para o mercado é importante. Porque assim você se sujeita a trabalhar pelo valor que eles querem pagar. Certo? E são coisas que eles não querem que você saiba. Por que ter um mecânico especialista? Por que ter um técnico que conhece tudo? Esse cara é muito caro. Então, por isso, eles só passam as informações necessárias para que você possa apenas trocar peça. Eu não tenho nenhum compromisso com montadora, com fabricante de autopeça, com fabricante de ferramenta, então eu sou um cara livre e eu posso falar para vocês aqui o que eu quiser e posso ensinar para vocês o que eu quiser. Beleza? Então fique comigo até o final dessa aula que você vai se surpreender. Não saia daí, beleza? Vamos lá. E hoje nós vamos dar continuidade então no diagnóstico eletrônico, né? O impacto que a eletrônica pode trazer no seu diagnóstico.
beleza? Porque muitas vezes você está com um problema de falha de luz acesa no painel e você não sabe. Às vezes você acha que é problema eletrônico, às vezes você acha que é problema de chicote, às vezes você acha que é problema mecânico, às vezes pode ser uma perturbação, né? Tá tendo alguma perturbação lá no sistema, você não sabe. E é importante que você entenda como o sistema funciona para que você possa separar e ir diretamente aonde você precisa fazer o diagnóstico, beleza? Então, por isso que eu estou dizendo, presta atenção, aguenta aí. Vamos lá! Bom, antes da gente dar continuidade, eu quero só reforçar o seguinte. Eu venho ensinando um método que eu levei 28 anos para desenvolver. E esse método eu vou dar apenas aqui uma estratégia, eu vou falar apenas uma estratégia desse método. Que é o quê? Eu pego todas as informações, por mais técnica que ela seja, transformo ela num formato simples e trago para você. Por quê? Porque muitas vezes falar na linguagem de engenharia, falar na linguagem de tecnólogo, tem lá suas vantagens? Tem. Mas às vezes para o público que nós estamos tratando, para você mecânico que ainda não conhece essa linguagem, fica difícil de você entender. Por isso eu transformo isso num formato simples. Beleza? Então, nós hoje vamos explorar então a questão do nosso diagnóstico. E lembrando que para criar esse método, eu precisei criar esses pilares, né? Que são o quê? Metrologia, eletricidade, investigação, diagnóstico e organização. O método ele é sustentado por esses 5 pilares. Por quê? Porque esses pilares estão recheados de estratégias para que venha facilitar a sua vida no seu diagnóstico e na sua reparação. Ok? E é justamente o que nós vamos explorar hoje, porque nós já falamos boa parte do assunto segunda-feira, que foi sobre diagnóstico. E nesse pilar de diagnóstico, nós usamos como exemplo o que mesmo? O sincronismo eletrônico, sincronismo digital, sincronismo virtual. E é o que a gente vai falar a partir de agora. Beleza? Então vamos lá, senhores. Pessoal, eu já vi mecânico sofrendo com diagnóstico porque não tinha noção por onde começar. Isso é novidade para vocês? Não é, né? Sei que não é. Eu já fui do lugar de vocês, eu sei. Já passei pelas mesmas dores que vocês passam hoje, né? Quando você pega aquele carro com um monte de luz acesa no painel, falhando, que você já viu tudo e aí você já perdeu a noção, não sabe mais por onde ir, não sabe mais o que fazer. Às vezes você vai em oficinas por aí, tem carro que já está até empoeirado lá, que a pessoa está tentando resolver o defeito, resolver. Não é assim? Eu sei como é que funciona. Então, por isso é que eu trago várias estratégias aqui dentro desses pilares para facilitar a sua vida. Beleza? Então eu já vi muitos mecânicos sofrendo com isso. Por quê? Porque ele não tem noção por onde começar a fazer o diagnóstico. Beleza? E é isso que eu não quero que aconteça com vocês. E muitas vezes também tem mecânico que ele não sabe por onde começar e ele também não quer estudar o sistema que ele está mexendo. Ele quer o quê? Dicas. Que é diferente de vocês que estão aqui assistindo este conteúdo. Beleza? Então, já vai aproveitando aí, já vai separando, vai compartilhando aí com seus amigos mecânicos aí para que eles também possam vir assistir essa aula. E no final dessa aula eu vou te trazer um exemplo na prática de como você pode diagnosticar um sistema de sincronismo e também para que possa mudar a sua vida para melhor. Beleza? Então aqui a gente já falou sobre a questão dos pilares, né? Pessoal, o pilar de eletricidade e metrologia, só para reforçar um pouquinho, pessoal, metrologia, você vai dizer, pô, mas metrologia, eu preciso saber de metrologia, se eu já sou mecânica há tantos anos, né? Eu mexo com retífica, eletricidade, eu tenho não sei quantos anos de experiência, estou acostumado a mexer aí com autoelétrico. Olha, a ideia não é bem essa. Que você já conhece de eletricidade, eu não duvido. Que você já conhece de metrologia, eu não duvido. Que existe cursos de metrologia e eletricidade muito bons aí no mercado, não duvido, porque eu conheço vários. Inclusive aqui no YouTube tem curso de eletricidade e metrologia gratuito, que são cursos muito bons.
Agora, o que eu te trago dentro da metrologia e da eletricidade, além do conhecimento, são estratégias para que facilite a sua vida no diagnóstico. Beleza? E tem mais, eu aqui não dou dicas, tá, pessoal? Eu já falei isso aqui, eu não gosto de dar dicas, eu gosto de ensinar. Por quê? Porque dica é um negócio que ele te resolve de momento. Você tá com o carro ali na hora, no corre-corre que você precisa resolver, ok. Você te dá a dica e você, às vezes, acaba até resolvendo. Eu não estou dizendo que você não deve fazer isso, que você não deve buscar dicas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu não gosto de dar dicas e eu não dou dicas. Eu gosto de ensinar. Porque às vezes tem um carro lá na tua oficina, que é um carro de um modelo, você não tem outro carro para parar de lado e ficar trocando peça para fazer teste. Tem carros que às vezes você pega, que você vai no YouTube a buscar informação e até tem, mas não tem aquela informação que é justamente a informação que você precisa. Tem informação boa, tem, mas às vezes tem informação que você precisa que ela não tem. Tranquilo? Então, nós vamos aí para o nosso conteúdo. Então, pessoal, o que nós falamos? Na aula passada, eu expliquei sobre o funcionamento do sincronismo digital e falei como a eletrônica faz os cálculos das coroas, da coroa mecânica e virtual. E aqui a gente falou sobre a questão do sensor de fase, a gente falou sobre a questão do sensor de rotação, a gente falou sobre a questão da roda virtual, do cálculo que o processador faz entre a coroa virtual que está gravada dentro do processador. A gente falou também como que ele sabe aqui, ele faz a contagem dos dentes do volante, para que ele utiliza essas informações. E falamos um monte de coisa, beleza? Então a gente falou disso na aula passada. Se você não assistiu, corre lá e assiste a aula de segunda-feira. Então hoje, usando o pilar de diagnóstico, nós vamos falar da programação, inclusive da questão da coroa virtual. Beleza? E no final da aula eu vou te dar um exemplo aí de diagnóstico de sincronismo digital, ok? Então vamos lá, pessoal. É novidade para vocês. Olha o que eu quero dizer para vocês sobre o pilar de eletricidade e o pilar de metrologia. Tem até a ver com esse conteúdo. Pessoal, eu vou trazer vocês aqui, segurar vocês para falar de sensor de fase. Eu vou falar para vocês para que serve esses dentes aqui no comando. Eu vou falar para vocês para que serve essa coroa no volante, no vidro, na polia. Isso vocês já sabem. Agora, como que isso funciona e quais as estratégias que vocês vão utilizar para fazer esse diagnóstico é que é importante para vocês. Certo? Ou não? Se não for, também pode escrever aí no chat. Beleza? Então, é isso que tem em jogo. Não é explicar aqui, vim aqui trazer um monte de teoria, explicar para vocês, beleza, isso é importante? Mas no momento o que vocês precisam é o quê? Primeira coisa que a gente vê que não tem no mercado hoje, vocês que são de oficinas independentes. Geralmente vocês não têm um apoio técnico. Geralmente os cursos têm informações muito pobres, porque eu já participei de vários cursos aí, me chamaram aí para participar gratuito, e eu fui, os cursos são pobres. Tem muita informação que o mercado não quer que vocês fiquem sabendo. Beleza? E eu não tenho rabo preso com ninguém, portanto eu venho aqui e falo. E você que está me assistindo, se não tiver interesse também, você pode ir para outro canal que não tem problema. Beleza? Eu já vi aqui, já tem uns cidadão aí, tem um cidadão aí que na semana passada, não, eu minto, no mês passado veio aqui, olha, esse cidadão aí fala, eu tenho muita coisa para aprender, mas ele só fala em o que? Em autoridade, uma coisa assim que ele falou. Cara, eu respondi para ele na hora e tem mais, tá, pessoal? Quando a pessoa faz alguma crítica aqui no canal aqui, que escreve aqui no chat, não fica pensando que eu bloqueio ele, feito muitos por aí faz, não. Tem canais aqui no YouTube que se você fizer uma reclamaçãozinha, você questionar ele, qualquer coisinha, ele vai lá e te bloqueia. Eu não bloqueio ninguém. Deixa o cara aí. Só que eu virei para ele e falei, cara, eu te entendo, se o meu conteúdo não te serve, faz favor, vai para outro canal. Pode ir para outro canal, não tem problema. E não bloqueia ele não, ele tá aí. A hora que ele quiser vir assistir, pode vir, não tem problema, aqui não é nada pessoal. Agora, eu estou aqui
trazendo um conteúdo gratuito, o qual eu não tenho rabo preso com montadora, com fabricante de ferramenta, com ninguém. Por quê? Porque eu já sofri muito na vida e não gostaria que vocês sofressem por falta de informação. É só isso. Esse é o meu objetivo. Beleza? Então vamos lá. Então eu expliquei sobre a questão de como funciona. Falei que o sensor de fase ele gera um sinal quadrado, né? A gente tem um sinal diferente desse sensor, por quê? Porque ele é um sensor indutivo. O que é o sensor indutivo? Pessoal, o sensor indutivo, ele gera, né? Quando ele passa alguma coisa na frente do sensor, que ele gera um campo magnético, ele gera uma tensão e manda isso lá para o nosso módulo de injeção, né? E quando eu tenho um sensor indutivo, né? Desculpa, quando eu tenho um sensor aqui que é o de efeito Hall, esse sensor precisa ser alimentado eletricamente para que ele possa gerar um sinal. É diferente. Porém, esse sensor ele é muito mais preciso, porém ele é mais caro. Por isso que geralmente ele só é utilizado no sensor de fase. E esse tipo de sensor também é usado no sensor de rotação? Sim, mas geralmente só para veículos com partida automática ou veículos com start-stop. Por quê? Porque eu preciso ter uma maior precisão no sinal para na hora que você tirar o pé do freio e pisar no acelerador, o carro já dá partida de imediato e sair, né? Com esse sistema ele é mais barato, mas ele pode ter um atraso, pode ter alguma deficiência que pode até afetar na partida. Por isso que não se utiliza esse tipo de sensor quando o carro tem partida automática ou chamada aí o nosso start-stop. Beleza? Então eu expliquei isso para vocês na aula passada. Falei que o módulo ele faz uma contabilidade entre os dentes da coroa virtual que está dentro da calibração e com os dentes da coroa que está lá no volante ou no virabrequim ou na polia, né? Porque tem motor que essa roda fônica está no volante, tem motor que essa roda fônica está no virabrequim, tem motor que essa roda fônica está lá na polia. Beleza? Então vamos lá. Então agora nós vamos falar da nossa programação. Pessoal, a programação é uma escrita pelo programador, que é colocada dessa forma que vocês estão vendo, através do equipamento dentro do processador. Beleza? Então isso que vocês estão vendo aqui é uma escrita. Tudo isso que vocês estão vendo aqui é a programação. Isso daqui o programador... Eu coloquei essa tarja aqui na frente, pessoal, porque aqui está o chassi do carro, tá? Então eu tirei o chassi do carro daqui, né? Porque eu não quero mostrar, porque isso aí foi numa oficina que a gente foi fazer um trabalho aí, então não quero mostrar o chassi do carro. Mas isso daqui esses caracteres, tudo isso que vocês estão vendo é a programação. É o que o programador escreve para que o processador possa executar aquilo no tempo certo, na hora que ele quer. Então, por exemplo, na hora que o motorista virar a direção, o carro por ser direção hidráulica, o que acontece? Você põe peso no motor, o motor baixa a rotação. Nos carros mais novos, né, não acontece isso. Quando você vira, tem um sensor lá na linha de pressão que manda uma informação lá para o módulo subir um pouco a aceleração para equilibrar a marcha lenta, né? Então, quem é que faz essa estratégia? Como que o módulo, né, o processador, ele sabe que você está virando a direção? Através do sensor, mas eu tenho que avisar para ele, olha, quando você receber tal alimentação nessa via, é porque o cidadão está mexendo no volante, então você precisa subir um pouco a aceleração. E tudo isso é o programador que informa para o módulo através desses caracteres. Beleza? Assim como é a questão do sensor de fase. Como é a questão no nosso sincronismo digital, sincronismo virtual, que eu já expliquei lá na aula de segunda-feira. Tranquilo? Então tá aqui, né, pessoal? Dentro desse cara, o programador ele faz toda a escrita. Essa escrita ele está dizendo, ele está escrevendo para o processador quais as medidas que ele tem que tomar. Olha, quando você perceber que tiver sinal de rotação, você tem que colocar o carro para funcionar através de ativação dos bicos, das bobinas, de bomba de gasolina, ler o sensor de fase. Tudo isso, né? A hora que o cidadão colocar lá tantos por cento do pedal de acelerador é porque ele está acelerando, ele quer sair com o carro, né? Tudo isso o programador informa para o processador através dessa escrita que vocês estão vendo aqui. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui, pessoal, o que eu tenho que mostrar para vocês? A coroa virtual. Então, dá uma olhada para a quantidade de caractere
que tem que ser jogada dentro do processador para que ele venha entender que se trata, né, de uma, conforme eu mostrei aqui, ó, que se trata de uma coroa virtual. Tranquilo até aqui? Então, quando há uma falha de sincronismo, pessoal, várias coisas podem acontecer. Várias coisas podem acontecer de defeito. Quando você tem um problema de sincronismo, né? Quando a gente está falando disso aqui, ó, várias coisas podem acontecer. Você pode ter, por exemplo, vamos lá, você pode ter uma falha mecânica, você pode ter um problema no comando, você pode ter um problema no sincronismo, né? Trocou a correia, trocou a corrente, ficou fora de posição. Então você tem um problema mecânico. Pode ser que você tenha um problema elétrico. O que é o problema elétrico? Pode ser o chicote, né? Tá com algum curto, com alguma perturbação. Pode ser que você tenha um problema no próprio sensor. Pode ser que você tenha algum problema em um dos componentes aqui do módulo. Tá vendo que a placa do módulo é cheia de componentes eletrônicos? Inclusive, quem está participando do curso, que é o nosso método, já sabe o que significa cada pecinha dessa aqui, que inclusive, né, tem tarefas práticas que eu passei para os meus alunos para fazer, para entender como que esse sistema funciona. Beleza? Então vamos lá. Então, quando eu tenho um problema de elétrica, eu posso ter algum problema desses componentes. Quando se trata de eletrônica, eu posso ter algum problema também de alguns microcontroladores que tem dentro do módulo. Eu posso ter um problema no processador ou eu posso ter um problema na escrita. Porque essa escrita, ela pode se corromper. Por isso que é importante, quando você vai fazer uma troca de bateria, você tomar muitos cuidados na hora de trocar uma bateria, muitos cuidados na hora de pôr o carro para carregar. Por quê? Porque às vezes você dá um pico de tensão lá no módulo de injeção e esse pico de tensão vai para o processador, ele pode corromper essa escrita. E se ele corromper essa escrita, dependendo, que aqui, pessoal, são várias linhas, né? Eu tenho uma linha aqui, várias linhas aqui, uma, duas e por aí vai. Cada linha dessa aqui corresponde a um comando, a uma programação. Se corromper uma vírgula, pessoal, aqui dentro, aqui, vocês viram que tem caracteres, tem vírgula. Se corromper uma vírgula dessa escrita que está aqui, já muda muita coisa no carro. Beleza? Pode até ser que o carro nem funcione. Quem é programador, quem mexe com trabalho com conserto de módulos, que está me assistindo, sabe do que eu estou falando. Então por isso que tem que tomar muito cuidado na hora de trocar bateria, tem que tomar muito cuidado na hora de dar a partida com bateria auxiliar, né, que o pessoal costuma dar outro nome aí, né? Ah, vamos fazer uma chupeta. Não, não é chupeta, é partida auxiliar, né? Então você pode inverter os cabos da bateria na hora de dar partida lá e você mandar um pico de tensão lá pro módulo e bagunçar tudo isso daqui, aí pode aparecer um monte de avaria lá no módulo, às vezes o carro nem funciona, e pode ser que venha afetar até mesmo o sincronismo digital, que é do que nós estamos falando. Beleza? Ó, fica atento quanto a isso. Então aqui, pessoal, é a minha coroa virtual. Olha o tanto de caractere que tem para formar uma coroa virtual. Por isso é que é necessário uma programação, e é por isso que a maioria dos veículos mais novos, quando você mexe lá troca um módulo, quando você faz uma reparação, tem equipamentos que você tem que entrar, aparelho de diagnóstico, você tem que entrar e dar um comando para sincronizar a coroa virtual. Você pode ver que muitas vezes fala assim, tem quem mexe muito aí mais com injeção sabe do que eu estou falando. Tem aparelho de diagnóstico que ele tem lá uma opção de você fazer o quê? Fazer o aprendizado da coroa do volante e do sensor de fase. Beleza? Por quê? Por causa de toda essa programação que vocês estão vendo. E toda essa programação vai aonde? Ela é empurrada goela abaixo dentro do processador do módulo. Entendeu agora a importância da eletrônica, o quanto a eletrônica afeta no teu diagnóstico? Pedro, e nós vamos usar isso quando? Eu não vou trabalhar com conserto de módulo, eu não vou trabalhar trocando processador, eu não vou trabalhar calibrando módulo, eu não vou trabalhar fazendo programação. Sim,
Mas a partir do momento que você conhece como o sistema funciona, vai ficar muito mais fácil para você fazer o seu diagnóstico, até mesmo para descobrir onde está o problema. Certo? Então, preste atenção. Se eu corromper, veja, eu vou voltar aqui um pouco para você entender aqui. Bom, como que funciona aqui, pessoal, o sensor de fase? O sensor de fase ele trabalha com 3 fios. Um fio é positivo, que chega ali 4,5 a 5 volts. O outro fio é negativo e o outro fio é que leva o sinal, esse sinal que vocês estão vendo aqui, para dentro do processador. Se eu tenho um problema que venha a corromper a minha escrita, pode acontecer várias coisas, mas pode ser que você vá lá no sensor de fase e você vai tentar pegar o positivo que o módulo tem que mandar, não vai ter. Pode ser que você vai tentar pegar o negativo lá no sensor de fase, não vai ter. Pode ser que ele dê uma falha que não está recebendo o sinal e você vir com o osciloscópio ou com o multímetro lá na saída do sensor, o sinal está sendo distribuído, está chegando até o módulo, mas o módulo não está processando esse sinal. Por quê? Porque pode ser que você tenha um problema no módulo ou pode ser que corrompeu esse arquivo. Beleza? É? Então vamos lá. Então já falei da coroa, né? A importância que tem essa coroa. E aqui, pessoal, eu deixei para mostrar um pouco para vocês isso daqui. É o seguinte. Eu já falei para vocês da questão de tanto que vai lá de caractere na coroa virtual, né? E nessa imagem eu quero mostrar para vocês o que nessa imagem aqui. Se eu deixar ela separada aqui para mostrar para vocês um pouquinho, que eu sei que tem muita gente que às vezes apanha com diagnóstico. E eu acabei de falar para vocês sobre a questão de você tomar cuidado na hora de trocar uma bateria, tomar cuidado na hora de fazer uma recarga na bateria. Por quê? Porque se vocês dão uma olhada, pessoal, eu separei para vocês essa tela aqui e deixei para mostrar. Por quê? Porque essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Dentro daquela programação que eu mostrei para vocês, essa linha aqui, ela é o quê? Ela é a linha do imobilizador. Então, dependendo do que você fazer, ligar um carregador com amperagem muito alta, nos carros mais novos, tá? Ligar uma amperagem muito alta, ou de repente na hora de você colocar os cabos da bateria lá para fazer uma partida auxiliar sem inverter os cabos, o que você pode fazer? Você pode corromper toda aquela programação que eu mostrei e você pode corromper, quem sabe, uma linha dessa daqui. Se você corromper uma linha como essa linha aqui, por exemplo, ela é do quê? Do imobilizador. Corrompeu, cara, esquece. Esse carro não vai funcionar mais nunca. Por isso que é importante, dependendo dos tipos de medições que vocês vão realizar, tem que se desligar a bateria. Por isso que não é muito recomendado em determinados diagnósticos vocês utilizar caneta de prova. Aí, corre aí nos canais por aí, nos canal no YouTube aí, vê se tem alguém falando isso para vocês. Vê se tem alguma montadora que ensina para vocês esse tipo traz para vocês esse tipo de informação. Eu sofri muito com isso. Hoje não, né? Hoje eu dou consultoria nas oficinas e ajudo os mecânicos. Só que eu também trago essas informações aqui para vocês e gratuita. Beleza? Então, não é só o sensor de fase, pessoal, que pode trazer um problema quando se trata aí da nossa eletrônica digital, né? E a questão do sincronismo digital. O sincronismo digital, o módulo dentro dessa programação que eu acabei de mostrar para vocês aqui, além da coroa virtual, ele pode bagunçar o comando dos bicos injetores, né? Mas na verdade não é isso que a gente precisa, a gente vai falar agora, né? A gente está falando do sincronismo digital. Então o sincronismo digital ele precisa estar certinho. Por quê? Porque eu expliquei lá na aula que a gente tem problema de poluição, que é para isso que serve a nossa
o nosso sincronismo digital, para você economizar combustível, né? Que é a questão do combate à poluição, para o motor ganhar mais potência, para evitar a destruição do motor. O que é destruição? É o motor ter sobregiro, né? Se vocês prestar atenção, quando você acelera um carro parado, chega num determinado giro, ele começa a cortar. Por que ele corta? Os carros mais antigos também fazia isso, mas ele tinha um pouco mais de atraso, né? Ele pegava lá o sensor do volante, lá fazia uma contabilidade, ele ia lá e cortava, né? Hoje não, com o sensor de fase e com essa coroa virtual que tem na programação, esse processo ele é muito mais eficiente. Por quê? Porque às vezes você pode tirar um motor fora de giro, aí estoura a biela, estoura tudo. E teve motores no mercado que estourou, que deu muito problema com isso. Por quê? Porque havia uma falha nessa programação. Na hora que era para essa programação ir lá e cortar o carro, não cortava. O giro do motor e até o talo desbielava o motor. Que é conhecido como sobregiros. O motor teve sobregiro. Beleza? Então é importante que vocês entendam como funciona um sincronismo digital, porque se vocês não souberem, vocês vão sofrer na hora de fazer um diagnóstico. Então, para que eu tenha um problema, porque muitas vezes, na maioria das vezes que você coloca o aparelho aí, ele aparece o quê? Falha de sincronismo. E muitas vezes quando ele aparece falha de sincronismo, o que vem já na cabeça da pessoa? É o sensor de fase. Ou muitas vezes até dá o sensor de fase. E a pessoa vai lá e troca. Eu trouxe esse conteúdo para vocês por causa de uma consultoria que eu fui dar em uma oficina aí. E era justamente isso. E eu vou mostrar para vocês o que estava acontecendo lá. Eu vou mostrar para vocês o que estava acontecendo lá. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Tá aqui. Já falei para vocês da questão do imobilizador. E tá aqui, pessoal. O que estava acontecendo com esse carro? Esse carro estava dando avaria do sensor de fase. E o carro não pegava. Por quê? Porque os carros mais novos, se você tiver com a programação do nosso sincronismo digital zerado, o carro ele não pega. Agora, se você sincronizou e por algum motivo ele deu um problema no sensor de fase ou no sensor de rotação, ele consegue continuar o carro funcionando aí na questão de um módulo de emergência. Ele consegue fazer isso. Agora, se eu desmontei o motor, arranquei bateria, arranquei tudo, perdi o sincronismo e vou lá e monto e dou partida, o carro não funciona porque ele primeiro precisa ter uma partida inicial para ele sincronizar, fazer o sincronismo de imediato e o carro pegar. E era justamente o que estava acontecendo nessa assistência que eu fui verificar. E o que estava acontecendo? Estava lá dando problema de sincronismo. Não era nem sensor de fase, hein? Problema de sincronismo, problema de sincronismo, problema de sincronismo. E o cidadão trocou um sensor de fase. Falou, olha, já troquei o sensor de fase. Ó para você ver a agilidade de diagnóstico. É por isso que no início dessa aula, eu falei que eu gosto, né? Que eu tenho o objetivo, eu tenho a missão de ajudar o mecânico a fazer diagnóstico muito mais rápido e preciso. Beleza? Então, vou mostrar para vocês como que esse diagnóstico foi rápido, com uma coisa que o mecânico já estava sofrendo mais de uma semana. Por quê? Porque estava dando falha de sincronismo, ele foi lá, desmontou. Esse carro, pessoal, não era correia, era corrente. E geralmente quando é corrente, você tem que desmontar a frente do motor. Ele já tinha desmontado a frente do motor 3 vezes. E o sincronismo da corrente estava bonitinho, certinho. Já tinha trocado o sensor de fase, já tinha trocado o sensor de rotação e dava partida no carro, o carro ficava ali daqui a pouco. Falha de sincronismo. E aí, o que fazer? Já tinha mexido em chicote, já tinha mexido em um monte de coisa. Eu fui lá. Aí, o que estava acontecendo, pessoal? Estava dando falha de sincronismo, por quê? Olha como está de limalha na frente do sensor. Essa limalha, pessoal, ela perturba o sinal do sensor. Por quê? Ele já tinha trocado o sensor? Já, mas acontece que ele tinha um desgaste no cabeçote. Por isso que ele deixou o carro funcionando um tempo, o carro ficou funcionando de boa, funcionou quase uma semana, o carro funcionou bem. Depois o carro começou a dar problema de novo. Por quê? Porque aqui nós temos, iamantado isso daqui, né? Então a limalha foi soltando, passando pelo óleo e foi grudando no sensor. Uma vez que grudou isso daqui na ponta do sensor, você perturba a informação que tem que ir lá para o módulo.
o módulo, você bagunça todo o sincronismo digital do módulo. Por isso que o carro dá problema. Quer um outro detalhe, que eu já peguei também anteriormente? Carro com sensor no volante do motor. O que aconteceu? Desgaste de embreagem, a embreagem patinou demais. A limalha que foi soltando da embreagem, que muita gente pensa que porque se trata do disco de embreagem, ali não tem pó de ferro. E tem. Então o desgaste do volante mais o desgaste do plator solta micro limalhas, e essas limalhas se espalham quando o motor está funcionando. Você dá aceleração no motor, ela se espalha e gruda onde? Na ponta do sensor de rotação. Aí fica lá perturbando, né? Sincronismo do motor, sincronismo do motor. E a pessoa não sabe por onde começar. Beleza? Então agora vocês já sabem o que pode acontecer e o que vocês têm que tomar cuidado. E é o que eu sempre falo. É o sensor de fase que está com problema? É, mas ele é a peça causa? Causa. A peça causa aqui era o cabeçote. Estava tendo desgaste no comando, né? O cabeçote de alumínio estava tendo desgaste, a limalha do cabeçote ia soltando, vinha aí. Então a minha peça causa não era o sensor, a minha peça causa era o cabeçote. Encontramos o que? A raiz do problema. Por quê? Trocar o sensor vai resolver? Vai, mas você só vai resolver o sintoma de imediato. Agora, resolver a causa do problema é que é importante. Beleza? Ficou claro isso aí? Então vamos lá! Então hoje eu quero te trazer um diagnóstico de um dos meus alunos e seguidor que aplicou esse método de diagnóstico, o qual eu ensino. Né? Eu ensino esse método de diagnóstico. E é muito simples. Você pode fazer esse diagnóstico tanto com o osciloscópio, quanto você pode fazer isso aí através do multímetro. Beleza? Só que esse diagnóstico, exatamente, dificilmente você ia pegar no multímetro, porque você precisa achar uma posição lá. Né? No multímetro você não vai conseguir ver essa posição. Porém, vamos dar uma olhadinha no diagnóstico aí que o meu seguidor e o meu aluno Vanderlei fez. Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Esse carro aqui é um motor 3 cilindros, um Argo, né? Motor 3 cilindros. E esse carro já vinha com defeito de cabeçote aqui, empenovava. A gente fez o serviço, né? Foi trocado o kit corrente, que foi o causador dele ter pulado de ponto. E depois que o rapaz montou aqui tudo, o carro não funcionou, porém não acelerava. Então ele desmontou de novo, conferiu o ponto tudo direitinho. Mesmo assim o carro acusava sensor de fase e não acelerava, né? E aí eu vim conferir aqui com o osciloscópio e ele batia aqui no sexto dente aqui, ó, no sexto dente. Então fomos trabalhar nessas informações, né? E onde é que estava o problema? Porque nós estávamos com as ferramentas, né? Sincronizando. Porém existia uma folga aqui, ó, entre o comando e a chave aqui. E uma folga mínima. Mas essa folga mínima é que fazia o carro sair fora de ponto. Então, sem o uso do osciloscópio, ficaria muito difícil de a gente matar esse defeito, né? Porque a gente estava confiante que estava botando no tempo certo com a ferramenta, porém essa mínima folga fazia com que o carro saísse ali fora de ponto, né? Então, o carro limitava a rotação do motor e não subia o giro, né? Então, fica aí, pessoal, uma dica aí para quem for trabalhar com esses motores mais modernos hoje, porque é uns motores muito sensíveis, né? Tem que ter precisão no sincronismo, senão o motor aí fica fraco, não desenvolve e aí a gente fica doido para descobrir um defeito assim, né? Então fica aí mais uma dica aí para os colegas. Esse carro aqui é um... E aí, pessoal? Vocês prestaram atenção no que estava acontecendo? Ali tinha uma folga na ferramenta. Por isso que dava a diferença de sinal. Colocava a ferramenta no comando, como tinha aquela folga, dava a diferença no sinal. E se dava a diferença no sinal, o motor ficava fora de sincronismo? Não, o sincronismo em si não mudava muita coisa, mas o sincronismo digital saía fora.
Aí, o que o Vanderlei fez? Colocou o osciloscópio e descobriu onde que estava o erro, lá naquele sinal que ele mostrou pra gente aí. Agora, pessoal, preste muita atenção. Vocês prestaram exatamente, tentaram ficar atento no que o Vanderlei falou? Você vê, explicação simples, pessoal. Não precisa de blá blá blá, não precisa de alguém para falar bonito, para dizer para vocês que isso daí é um puta diagnóstico. O quanto isso daí pode mudar a tua vida, o quanto você pode acelerar o teu diagnóstico a partir do momento que você adquire conhecimentos. Porque o conhecimento você adquire e eu trago conhecimento para você. Agora, habilidades, ninguém ensina. Habilidade você adquire com o tempo. São as coisas simples que ajudam você a acelerar o seu diagnóstico e a sua reparação. Beleza? Então, essa história de que, não, eu preciso trazer um engenheiro aqui, beleza, eu conheço vários engenheiros, sempre eu faço algum bate-papo com eles, mas, cara, mas não é isso que vocês estão precisando. Vocês estão precisando de informações que te ajudem no dia a dia, de pessoas que saibam o que vocês passam aí no dia a dia, a dor de cabeça que vocês têm com o diagnóstico. É o caso do Vanderlei. O Vanderlei é do mesmo lado de vocês, é um grande profissional, mas também sabe o que vocês sentem na pele aí para fazer um diagnóstico. Beleza? É isso que eu quero que vocês façam, que vocês aprendam e desenvolvam grandes habilidades, como é o caso do Vanderlei. E quem está me seguindo sabe que tudo que eu falo aqui, eu provo. Você vê a explicação do Vanderlei numa linguagem simples que vocês entendam. É isso. Beleza? Então vamos lá. Agora, você deve ficar atento a partir de agora, com tudo que você aprendeu na aula de hoje sobre diagnóstico de sincronismo, e já começar a colocar isso em prática a partir desse momento. Vocês viram o porquê que quando você tem qualquer coisinha fora ali do sincronismo, que foi o que o Vanderlei mostrou, o carro já começa a dar avaria, ativa a luz no painel. Por quê? Porque você bagunça todo esse sincronismo aqui, passa a não ter mais, uma sincronização com a coroa virtual dentro da programação do módulo. Tá louco? Beleza? Falei para vocês que eu ia provar para vocês. E se você achou que esse conteúdo te ajudou, na segunda-feira, às 19h37, eu vou te mostrar o quanto é importante que você adquira o máximo de conhecimento para acelerar o seu diagnóstico. Segunda-feira, 19h37, ok? Então, agora eu vou te falar o seguinte, não perca tempo, vai aí no meu portal, se inscreva lá no meu portal pedropereira.com.br, pode me seguir pelas redes sociais, a gente tem aí, eu tenho aí o TikTok, Facebook, Instagram, e tem o nosso grupo aí do Telegram que eu criei para que a gente possa vir se interagir, para que vocês possam adquirir mais informação. Se vocês pegar algum defeito aí que vocês conseguiu resolver, coloque lá no grupo do Telegram para ajudar o outro colega que está tendo dificuldade, porque eu já lavei peça, eu fui mecânico, eu fui chefe de oficina e eu sei o que vocês passam. E a ideia desse grupo é justamente para que a gente venha facilitar a vida de todos. Beleza? Então, para você fazer todas as suas inscrições aí nos portais, no portal e também nas redes sociais e me seguir pelas redes sociais, o link está aí na descrição do vídeo. Beleza? E vamos embora para questões. Quem quer perguntar alguma coisa? Vamos lá! Vamos ver se alguém aqui fez alguma pergunta. Não? Torneio de futebol. Boa noite a todos, boa noite. É isso aí, por quem mais? Jacó Ferreira. Quem mais? Pessoal, cadê as perguntas? Cadê vocês com as perguntas? Cadê as perguntas? Não ficou dúvida? Cadê as perguntas, pessoal? Vamos embora. Se não tem, eu vou encerrar, pessoal. Ó, o Vanderlei. O Vanderlei tá aí com nós aí. Boa noite, Vanderlei.
Cadê as perguntas, pessoal? Vocês não têm dúvidas? Opa, sincronismo digital para todos os tipos de veículos. Marcelo, sincronismo digital passou a ser, na partir dos veículos de 2014 para cá já começou, 2014 para cá já começou a ter esse sincronismo digital. Beleza? Porque a ideia aí é várias coisas, né? Combater poluição e várias coisas que eu já expliquei, que inclusive está lá na aula de segunda-feira, beleza? A partir de 2014, e antigamente os outros carros já tinham, mas ele servia para outras coisas, né? Para fazer a injeção sequencial, né? Mas depois aperfeiçoaram aí essa programação para deixar o sistema muito mais preciso, beleza? Mais alguma pergunta? O Marcelão perguntou aí, já respondi. Pessoal, deixa eu só perguntar, Leonardo Freitas, o sensor do pedal de freio pode influenciar na aceleração do veículo? Não está no tema, mas tenho essa dúvida. Sim! O Leonardo está perguntando se o sensor de pedal de freio pode influenciar na aceleração do veículo. Sim, pode. Pessoal, o Leonardo está falando aí da questão do pedal de freio. Hoje os veículos modernos, o sensor do pedal de freio, ele faz o que? Ele pisa no freio e joga uma informação na rede CAN. E essa informação vai para várias coisas, vai para o módulo da ABS, vai para a luz de freio lá atrás, vai para a caixa central, vai para o módulo de injeção. Por quê? Porque é o seguinte, quando você tira o pé do acelerador do carro, o módulo de injeção ele usa uma estratégia, principalmente se o carro for automático, ele usa uma estratégia. Quando você pisa no freio, ele entende que realmente você quer parar aquele carro. E aí ele pode fazer o quê? Ele pode usar dessa estratégia para fazer o corte dos injetores, porque antigamente, pessoal, a injeção, quando você estava acelerando, você acelerava, aí você tirava o pé do acelerador, o carro ficava funcionando em marcha lenta, beleza? Hoje, se você tiver em uma descida e você estiver descendo engatado, né, reduzido, e você tirar o pé do acelerador, o módulo ele sabe que você está com a marcha engatada, ele sabe se você pisou no freio, ele sabe que você tirou o pé do acelerador, ele vai lá e corta os injetores. Por isso que os carros de hoje são mais econômicos, porque ele corta os injetores, não deixa cair combustível. A hora que você volta o pé no acelerador, ele já volta os injetores espontâneo. Beleza? Então, quando você coloca uma informação de pedal de freio no no sistema de injeção do carro, ele pode limitar a aceleração do carro, sim. Já peguei vários carros com esse tipo de problema. Principalmente já peguei em carro a diesel, do que? Dos caras trocar o sensor do pedal de freio, porque não estava acendendo, ligando a luz de trás, luz de freio, e colocar um interruptor que não era compatível com o carro. E aí, para descobrir isso? Beleza? Então pode sim. Tá bom, Leonardo? Quem mais? Elisvaldo Silva. É certo tirar os cabos da bateria e trocar um outro para resetar? Não. O Elisvaldo está dizendo se é certo tirar os cabos da bateria e encostar um no outro para resetar o módulo. Nos carros mais novos não faça isso, porque se você fizer isso, você acaba criando uma perturbação dentro do módulo e ele bagunça toda essa programação aqui e o carro não funciona mais, tá? Tem vários carros aí no mercado que acontece esse tipo de coisa. Beleza? Então evitem de fazer isso nos carros mais novos. Beleza? Quem mais? O nosso Bida Mecânico, Pedro, se faltam informações do sensor de rotação, o carro pode entrar em funcionamento pelo sensor de fase? Sim, o Bida, pode entrar sim, mas desde que esse carro já estava funcionando. Então veja, você está com o carro funcionando, deu problema no sensor de fase, ele vai continuar funcionando pelo sensor de rotação. Você desligou o carro, deu partida, ele vai demorar um pouquinho para pegar? Vai, mas vai pegar. Agora, se por algum motivo eu cheguei a desligar a bateria e a programação ela foi apagada, geralmente ele não pega.
Beleza? Se tiver o carro andando de boa e de repente deu um problema no sensor de fase ou pegou uma limalha conforme eu mostrei, ele abandona o sensor de fase, né? Ou abandona o sensor de rotação e ele continua funcionando apenas pelo um sensor. Tá? Desde que ele já está com a sua programação lá dentro, né? Ele já foi programado. Agora, se ele perder a programação e você vai tentar fazer o carro funcionar para ele programar, tem carros que não funcionam, ele não deixa o carro funcionar. Tá bom? Não sei se ficou claro, mas se não ficou, você fala aí que eu vou acabar, eu falo novamente aqui para você, tá bom? Mais alguma coisa? Hermes Rodrigo, qual é a maneira correta para trocar e retirar os cabos da bateria para não ter problema com o componente do veículo? Bom, pessoal, a pergunta do Hermes, qual é a forma correta de você tirar os cabos da bateria para não acontecer, né, nenhuma danificação nos componentes do veículo? Bom, a melhor coisa que você tem que fazer é o seguinte, é abrir o capô. Se vocês prestar atenção nos carros mais novos, você vai lá e desliga o carro, certo? Tirou, desligou, tirou a chave do contato, você presta atenção que o quadro de instrumento ali, o painel ainda continua ativo. Então o correto é você esperar até que o quadro de instrumento apague. Certo? Por quê? Porque quando chega a apagar ali tudo, o módulo de injeção, módulo de airbag, módulo de ABS, ele fez o que? Ele adormeceu. Se ele adormeceu, você pode ir lá e tirar os cabos da bateria. Inclusive, para veículos elétricos, existe um procedimento que você tem que fazer para forçar os módulos a dormir para que você possa tirar a bateria fora, a bateria de 12 volts. Beleza? Então o correto é isso. Vai trocar a bateria, espera os módulos espera os módulos adormecerem e aí você vai lá e tira o cabo da bateria. Tranquilo? O que mais? Mais perguntas? Opa! Oh, tem aqui escrito aqui torneio de futebol feminino. Quem que é que tá aí falando aí nesse torneio de futebol feminino aí, por favor? Quem que é, só para mim saber quem é, mas eu vou responder. Então, essa pessoa que está aí usando esse nome aí, torneio de futebol feminino, ele está perguntando o seguinte, por que Josimar? Ah, é o Josimar, legal. O Josimar então está perguntando o porquê os veículos não funcionam quando dá problema no sensor de temperatura da água. Segue a mesma linha dos sensores mencionados nessa aula? Olha, vamos lá. O sensor de temperatura da água, quando ele dá problema, ele pode acontecer duas coisas. Tá? Eu tenho aqui uma programação. Então, o módulo, ele sabe a temperatura da água, do motor, do líquido de arrefecimento através de uma resistência variável que é o sensor de temperatura. O sensor de temperatura nada mais é do que uma resistência. Então, vamos dizer que esse sensor ele deu problema e ele está marcando uma temperatura muito alta. Então, o módulo ele pode bloquear o motor de não funcionar porque ele entende que o carro está explodindo o motor, muito quente, então ele não deixa funcionar. Beleza? Se o sensor está mandando uma resistência para o módulo, que o módulo interprete que essa temperatura está muito baixa, o que o módulo pode fazer? Opa, esse cara está num lugar muito frio, então eu preciso jogar o máximo de gasolina para esse carro funcionar. O que ele faz? Em vez de ele deixar o carro funcionar normalmente, o módulo vai lá, abre o tempo de injeção, né? Deixa a frequência do bico numa dosagem maior, joga muito combustível dentro do coletor, acaba afogando o carro não pega. Então o sensor de temperatura, ele pode influenciar, usando a analogia que a gente falou, que ele pode influenciar do carro não funcionar também. Beleza? Josimar, respondi aí, Josimar, ficou claro? E mais, Marcelo. Marcelo está perguntando aqui, ó. Caso for necessário trocar o sensor de rotação ou o sensor de fase necessário... geralmente, ô Marcelo, quando você troca o sensor de fase ou o sensor de rotação,
desde que o carro já esteja funcionando, geralmente você passa ali para pagar a avaria, né? Porque fica a avaria gravada no módulo, então você acaba pagando. Mas geralmente não precisa de você dar comando para sincronizar. Alguns carros não. Já tem carro que não. Já tem carro que quando ele vem da avaria, você tem que entrar com o scanner para pagar a avaria e para fazer uma inicialização para ele voltar a fazer o sincronismo com a coroa virtual. Tá? Isso vai depender muito do tipo de carro. Beleza? O que mais? Ele está dizendo aqui que fica dando... O Josimar está falando que ela fica dando, no caso, microcortes. Isso daí geralmente é o sensor de temperatura mesmo, tá? Geralmente isso daí acontece por deficiência no valor de resistência do sensor. Tá bom? Pessoal, mais perguntas? Eu falo para vocês fazer. Deixa eu ver se ficou alguém sem resolver aqui. Acho que ficou aqui o Derlino. Professor, se a roda fônica tiver empenada, isso pode derrubar o sinal? Sim. O Derlino está falando que se tiver algum problema na roda fônica, pode derrubar o sinal. Às vezes não derruba, mas perturba, tá? O sinal fica fora, conforme o caso que o Vanderlei mostrou aí no osciloscópio. Beleza? Vai mais alguém aqui? Sensor de pedal de freio. Osvaldo. Diego Barroso. Diego Barroso, para medir o sensor de rotação. Pessoal, o Diego Barroso está perguntando se dá para medir o sensor de rotação no multímetro. Dá, né? Porque geralmente o sensor de rotação é um sensor indutivo, né? Então dá para você pegar isso lá pelo multímetro. O que mais? Pedro, se faltar informação do sensor de rotação, o carro pode entrar em funcionamento pelo sensor... Não, já respondi essa. O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu acabei não respondendo. Beleza. Beleza, foi respondido. Já respondi aqui o Bida. Quem que tá mais aqui? O Hermes também. Já falei. O Josimar também já falei. Quem mais? O Marcelão também aqui eu respondi. Não sei se ficou claro aí pro Marcelão. Quem mais aqui perguntou? José Fernandes, no motor do Gol, geração 3, tem este sincronismo? Dependendo, precisa ver o ano lá, tá? Precisa ver o ano que tá, que tipo de motor que tá. Eu sei que os motores mais novos que já saiu no Gol geração 3, tem uns motores mais novos que já tem, né? Que é o mesmo motor que já usa no Fox. Beleza? E eu não lembro qual é o ano que é aquele outro motor, o motorzinho mais antigo do Gol lá. Tá bom? Mas eu sei que os motores mais novos que já é utilizado no Focus, ele já tem. Porque ele tem um sensor de fase em cima da tampa de válvula. Beleza? Quem mais? Afonso. Ele não pega a partida. Você dá um tranco, ele pega. Depois, no outro dia, ele não pega. Pessoal, que carro que é aí, o Afonso? Você falou de um carro aí? Que carro que é esse aí, ó? Tá dizendo aí que esse carro não pega na partida. Você dá um tranco, ele pega. Depois, no outro dia, ele já não pega mais na partida. Isso daí, ô Afonso, precisava dar uma olhadinha. Eu acredito que isso daí tá para duas coisas. Ou você tem um problema aí de motor de arranque que talvez não está dando a velocidade correta para o carro pegar, ou um problema de bateria. Ou você pode estar tendo alguma perturbação magnética que pode estar afetando os cabos de vela ou o sensor de rotação. Ou pode ser um motor que esteja com a compressão muito baixa. Porque tem motores a diesel que quando, por exemplo, né, não é o mesmo caso, mas tem motores a diesel que quando você está com a compressão muito baixa, ele não pega na partida nem a pau. Aí você solta num tranco, né, você tem maior rotação, aquece mais o ar, o carro acaba pegando. Meio esquisito, mas pega. Então, aí teria que medir o quê? Teria que medir qual que está a amperagem da bateria
vê se o motor de partida ele está virando o suficiente, vê como que está a vazão da bomba, e ver se não tem nenhum campo magnético aí perturbando os cabos de vela ou o sensor de rotação, beleza? E dependendo do tipo de carro, às vezes o próprio motor de arranque ele perturba o sinal na hora que você dá partida, tá? Às vezes o motor de arranque está com problema, aí na hora que você dá partida ele gera um campo magnético muito grande ali, e esse campo magnético acaba perturbando o módulo, acaba perturbando a informação do sensor de fase, acaba perturbando o sensor de rotação e o carro não pega. E por que pega no tranco? Porque no tranco você não está usando o motor de arranque. Então tem que avaliar isso aí direitinho, beleza? Baninho, top. Desculpa não ter acompanhado. Baninho, Benin, é Benin, né? Benin, opa. Foi claro, beleza. Quem mais? José Fernandes, é o mesmo motor do Fox. Então é isso mesmo, José Fernandes. Ele já tem esse sistema. Quem mais ali? Silva, Oswaldo Silva. Sensível não pode usar caneta de polaridade. O que é, Edisvaldo? O que é sensível não pode usar caneta de polaridade? Tem montadora que não recomenda você usar caneta de polaridade porque ela pode dar retorno e prejudicar algum sistema, tá? Principalmente quando se fala em módulo de airbag e módulo de ABS. Não se recomenda muito usar a caneta de polaridade, beleza? O que mais? Laudelino, se na roda fônica cair algum produto corrosivo, isso pode perturbar? Não, geralmente não. Não, viu, Delino? Se cair algum produto lá na roda fônica lá, geralmente não, porque aquela roda fônica ali, ela não tem nada de eletrônico nela, né? Ela só tem uma abertura que ela passa na frente do sensor lá e cria um campo magnético na hora que ela passa lá na frente lá. A não ser que você pintar com uma tinta muito cavernosa, aí pode ser que perturba, mas geralmente se você deixar cair thinner, qualquer produto lá, não acaba ferrando. Se cair no sensor, sim ferra, mas se for só na roda fônica, não prejudica, porque se você vê o ABS ele trabalha no mesmo sentido, e a roda fônica trabalha onde? Na água, né? No barro, beleza? O que mais? Vamos lá pro Josimar. No Gol, com um dente de atraso no sincronismo pode ficar causando... Pode. O Josimar tá falando que no Gol, com um dente de atraso no sincronismo, pode ficar acusando? Sim, pode sim. Beleza, Josimar? Quem mais? Leonardo. Falou que o carro, cliente vai falando que o carro esquenta na partida e fica... Dizendo aqui que o carro ele fica... quando esquenta, né? A partida fica longa. Já foi substituído o sensor de temperatura. O que pode ser? Olha, ô Leonardo, o que precisa fazer é o seguinte. Quando você pegar isso daí, dá uma olhadinha no scanner, se você tiver, como que fica a temperatura. Eu sei que acontece muito em alguns carros que depois que esquenta fica ruim para pegar, o que? Válvula de cano está aberta. Às vezes a válvula do cano está aberta, você deixa o carro depois de quente, se desliga, deixa o carro lá, os vapores do combustível passam pelo cano e você vai para dentro do coletor, a hora que você vai dar partida o carro não pega. Aí você fala, pô, depois que o carro esquenta o carro não pega? Isso é o sensor de temperatura, e às vezes não. Às vezes pode ser bico injetor gotejando depois de quente. Então tem que ver isso daí, né? Ver os injetores se não está gotejando depois de quente, ver se não está a válvula do cano está aberta direto, deixando passar vapores de combustível para dentro do coletor depois de quente, e dar uma olhadinha no sensor de temperatura, como que está o parâmetro dele, né? Para ver se ele não está extrapolando, porque às vezes o parâmetro de temperatura pode estar muito alto depois de quente, às vezes o problema não é sensor. Pode ser perturbação no chicote, pode ser mau contato no chicote, e às vezes pode ser até, quem sabe, problema de módulo, tá bom? Dá uma olhadinha nisso. É Clio, ele tá falando de Clio. Renault Clio, né? É Renault Clio, agora eu entendi, não é Renault, é Renault Clio. Tá.
Geralmente quando acontece esse tipo de coisa aí, pode ser o problema, né? Quem sabe de bomba de combustível, o injetor gotejando, válvula do canister aberta, né? Sensor de temperatura. Nesse carro aí, o Leonardo, dá para você fazer o seguinte: na hora que ele estiver quente, que ele tá ruim para pegar, desliga o sensor de temperatura. Pode desligar só para fazer o teste. Desliga. Se ele pegar normal, você tem um problema de sensor de temperatura. Se ele continuar com o mesmo problema, isso quer dizer que você não tem um defeito no sistema de temperatura. Porém, é importante você acompanhar o parâmetro dele lá no scanner, se na hora que você desliga a temperatura cai para zero, né? Porque às vezes você desconecta o sensor de temperatura e a temperatura permanece o mesmo valor, então você não tem problema de curto no chicote, ou você tem problema no módulo, alguma coisa. Beleza? Faça esse teste lá. José Vanderlei, tem que ter cuidado com o sensor de temperatura do Opel. Ele passa água pelos pinos e vai parar na central. O Vanderlei tá falando um negócio importante aí. O carro ele pode passar, né? O Opel, né? Ele pode passar aí a água pelo sensor de temperatura e ir para dentro, através do chicote para dentro do módulo. Tá? O Citroën C3 também pode acontecer isso, tá? Berlim, ok. Vamos lá, quem mais? Marcos Abidnego, grande Marcos. Boa noite, já peguei vários veículos instalado rastreador, o qual inibe o telecomando da chave e às vezes deixa o DRL meio aceso, certo? O qual a ligação dessa causa? Tá, deixa eu ver se eu entendi aqui. Deixa o DRL ser aceso com aceso. Qual é a ligação dessa causa? Telecomando da chave às vezes deixa o DLDR meio aceso. Qual é a ligação dessa causa? O problema dessa ligação aí, Marcos Abednego, geralmente isso daí é perturbação de sinal. Tá? Eu já peguei carro que já tinham trocado tudo no carro e o carro ele dava exatamente esse problema que você está falando aí, só que o carro ele pegava, ele só não trancava as portas pela chave. E quando eu fui ver, sabe o que era? O cliente ele deixava o controle do portão no quebra-sol e o controle do portão estava roubando o sinal da chave. Tinha um problema no controle do portão, estava com um problema no controle do portão e ele roubava o sinal da chave. Então ele acabava dando uma ativada, né, perturbando o sinal da chave, e a luz lá da chave ficava um pouquinho acesa, assim, meio fraca, né? E ficava, e o problema era perturbação de sinal, porque a chave geralmente ela funciona por radiofrequência. Beleza? Então, dependendo do que for aí, pode perturbar o sinal, sim. Beleza? O que mais? Leonardo, obrigado você, Leonardo, por estar participando com a gente. José Fernandes, como posso deixar o motor Power no sincronismo correto do Fox? Olha, o motor do Fox ali, ô José Fernandes, não tem muito segredo, né? O motor do Fox ali embaixo, na polia, embaixo ali, você tem uma marcação. Lá em cima no comando, dependendo do Fox, ele tem uma ferramentinha para você travar, ou então ele tem uma marcação direta ali no comando. Na polia do comando e na capa plástica preta que vai ali, não tem muito segredo. O que tem segredo é se você tiver algum problema lá no comando de válvula, tá? Ou se você tiver algum problema lá no retentor do volante, né? Porque se você der uma olhadinha lá no retentor do volante de alguns Fox, o sensor de rotação ele tá ligado lá no sensor lá no retentor do volante. Tem uma roda fônica lá no retentor do volante, e aí se tiver um pouquinho fora lá, aí dá dor de cabeça. Então, para você montar aquele retentor lá atrás, precisa de uma ferramenta, beleza? Tem que montar com a ferramenta ali, não tem jeito, tem que ser com a ferramenta. Então, mas fora isso é simples. Se está dando erro de sincronismo, pode ver que tem alguma coisa errada lá no comando, ou pode ser essa questão do retentor lá atrás, lá, que foi colocado lá no volante, que precisa da ferramenta que pode estar fora. Beleza? Dá uma olhadinha nisso. Mais alguma pergunta, senhores?
Não? Então, eu vou encerrar. E olha, quem quiser fazer mais alguma pergunta aí, pessoal, pode ir lá no grupo do Telegram e fazer a pergunta lá, tá bom? Pessoal, valeu. Uma boa quinta-feira para vocês. Fiquem com Deus. E se aparecer mais alguma dúvida, vocês digitem lá no grupo do Telegram que eu respondo por lá, tá bom?